Eu sei que somos pessoas inteligentes, algumas até sábias. Por quê? Porque nós herdamos muitas coisas boas, conquistamos, adquirimos muitos conhecimentos no decorrer de nossas vidas. Porém, eu já percebi que com Deus, quando a gente fala de estatura espiritual, de vida no altar, de atividade espiritual, nem sempre estas coisas funcionam assim, herdadas ou adquiridas. Eu observei depois de alguns anos que para ganharmos vida espiritual é preciso sofrer perda de muitas coisas que nós classificamos como imprescindíveis, indispensáveis. Meu amigo e meu irmão, saibam vocês que vida espiritual não se mede pelo quanto nós ganhamos, conquistamos e guardamos, mas no quanto nós temos derramado, doado e concedido. Está me ouvindo? Não é o quanto você está colocando dentro, é o quanto você está se doando. Uma coisa eu posso afirmar: só conseguiremos substituir todas estas coisas boas que nos cercam e que nós valorizamos tanto, somente quando, depois o Espírito Santo atuando em nós, tiver mostrado para a gente a realidade do céu e o valor da vida de Deus em nós, que sempre é uma vida abundante, abrangente e incomensurável. Caso contrário, não queremos largar estas coisas que nós amamos. Eu vou resumir. Enquanto você não tiver uma experiência gloriosa, pessoal, fantástica, de frente com o Espírito Santo, você não vai largar estas coisas que você considera insubstituíveis e coisas boas. Bom, pastor Wilson, eu não entendi direito ainda do que o senhor está falando. Meu amado irmão e meu amigo de casa, eu estou falando que Jesus quer nos convidar hoje para uma viagem, como Ele convidou muitos irmãos nossos no passado. Ele levou Moisés, Ele levou Elias, Ele levou Eliseu, Ele levou Paulo, Pedro, Tiago, João principalmente e muitos outros. E nesta viagem, nós não temos que fazer as malas, temos que esvaziar as malas. E garanto a você que neste passeio, Jesus quer imprimir em nosso espírito que existe um outro mundo, uma outra realidade que está do outro lado dos portais, uma vida com Deus, e nela não há sonhos, só realidades. Lugar este, onde estas coisas que consideramos impossíveis e improváveis, já serão coisas do passado. Eu pedi a Deus, por você, que você consiga espiritualidade suficiente para alcançar esta ilimitada altitude, onde o tempo e o espaço nada significam. Sabe por quê? Porque cruzamos a fronteira daquilo que enxergamos e penetramos dentro do mundo de Deus. Eu vou mostrar aqui 3 pessoas que viveram esta experiência. O primeiro foi Enoque. Diz a palavra que Enoque vivia lá. João em Pátimos foi para lá. E Elias subiu para lá e nunca mais voltou. Agora, olhe para cá, meu irmão e meu amigo de casa. Se este é o seu desejo também, saiba, esta é a hora e o dia certo. Se você já cansou de viver pelas suas próprias forças, prepare-se para romper estas fronteiras. Contudo,
vai aqui uma admoestação. Muitos têm ouvido, gostado disso e têm tentado até e começado. Andam um pouco, mas acabam desistindo. E eu vou dizer por quê. Entre nossa vida e uma vida com Deus, existe um trecho, um pedaço, um espaço vazio, escuro até, e ele precisa ser vencido. E este espaço fica entre dois mundos. Mas se você for uma pessoa persistente, destemida e uma pessoa corajosa, saiba que Deus reuniu condições para nós em Jesus Cristo, aleluia, eu diria para isso, para que a gente alcance essa graça e deixarmos este tabernáculo finito e limitado que é o nosso corpo, e já podemos participar do céu, desta vida conquistada por Cristo, como um antegozo da vida eterna. É verdade ou não é? Olhe para mim. Não é verdade que a gente tem muito mais problemas do que momentos bons, alegres e felizes? Quem concorda comigo, levanta a mão. Estamos sendo sinceros. Eu até diria que nós temos por volta de uns 5, 6 problemas para uma coisa alegre, feliz e abençoada. E o que é que tem que acontecer? Nós temos que mudar este prognóstico. Nós temos que viver 5 bênçãos maravilhosas de Deus e lá uma vez ou outra na vida ter algum problema. Por quê? Porque problema também é bom. Vejam só, uma lâmpada só acende porque tem o fio positivo e tem o negativo. Se você tirar o negativo, a lâmpada não acende. Então, vida com Deus é assim. De vez em quando a gente precisa ter lá uns percalçozinhos, precisa ter lá um problemazinho. Sabe por quê? Porque a gente precisa ter desafios para vencer. Então, olha só. Essa distância, esse túnel de tempo, se é que eu posso chamar assim, ele é proporcional a cada um de nós, porque depende da estatura espiritual que cada pessoa possui. Vejam, por exemplo, o apóstolo Paulo. Diz a palavra que Paulo, perseguidor da igreja, era um homem mau, era uma pessoa que prendia, açoitava, desbaratava os irmãos, mandava matar. Agora, você me diria assim, pastor, este foi o túnel escuro do apóstolo Paulo? Não, não foi. Não foi. Paulo, até então, vivia a sua vida, o seu mundo, e todas as coisas que ele cercavam a vida de Paulo, ele não tinha nenhum conhecimento que havia um outro mundo, ou de Deus, que jamais ele sonhou que existisse. E eu vou ser sincero, a maioria das pessoas vivem assim. Não sabem que existe uma vida com Deus, uma vida de Deus para as pessoas viverem. Contudo, voltando a Paulo, um dia, aprouve a Deus convidá-lo para esta viagem. E vou dizer mais a você, o próprio Deus o classificou como um vaso escolhido. Olha para o irmão do lado e fala assim, irmão, você é uma pessoa escolhida por Deus. Irmã, você é uma pessoa escolhida por Deus. Glória a Deus. Agora, por favor, olhem para cá. Nós conhecemos a história e sabemos que de uma forma muito especial, Deus se manifestou a ele no caminho de Damasco. E como consequência, a primeira coisa que lhe aconteceu foi ficar cego. Tem gente que pensa que quando tem um encontro verdadeiro com Deus, aí que ele vai enxergar tudo. É isso que eu estou querendo mostrar a vocês. Entre a vida que você vive e uma vida com Deus, existe um espaço escuro, um túnel que você vai ter que passar. E a primeira coisa que aconteceu com o apóstolo Paulo, quando teve um verdadeiro encontro com Deus, ele ficou cego. Por aí você já começou a enxergar que para alcançarmos esta vida com Deus, será preciso sofrermos
perda, mudança significativa de algumas coisas desta vida aqui, deste lado. Jesus falou assim: se a semente não morrer, não pode germinar. E qualquer pessoa que planta sabe que quando você, por exemplo, chupa uma manga e você gostaria de ter um pé de manga na sua casa, você chupa uma manga, acabou de chupar a manga, você não enfia ela na terra esperando que vá brotar ali um pé de manga e vai nascer um pé de manga. Não vai. Você tem que chupar aquela manga, deixar num lugar fresco, sem bater muito sol, e você fica esperando aquela semente secar. Quando aquela semente secar, então aí ela está pronta para você colocar na terra. Aí sim vai nascer. É o que Jesus falou. É o que ele orientou. Agora, se essa semente, o que ela é, não morrer, não vai conseguir germinar outra coisa. Quando Paulo teve o seu encontro com Deus, ele diz lá em Atos 9:6, olha o que Paulo diz: Senhor, que queres que eu faça? Ah lá. Quando ele teve o encontro com Deus, ele disse: Senhor, que queres que eu faça? Oh Deus, muito obrigado por isso. Olha só, eu diria que esse é o início de uma vida com Deus. Paulo, com esta expressão, Senhor, que queres que eu faça? Ele começou a entrar no túnel escuro que falei há pouco, naquele espaço vazio, entre a sua vida e a vida com Deus. E diz a palavra que 3 dias ele ficou cego, no mundo de trevas, até que a luz de Deus brilhou em seu caminho. Lugar este que ele jamais havia passado. E quando já do outro lado vislumbrou a mão do homem de Deus, Ananias, que o conduziu para uma verdadeira nova vida. Meu amado irmão, você não pode se esquecer de uma coisa: do caminho que ele estava até a cidade de Damasco, vamos dizer assim, no físico, no natural, ele foi conduzido por amigos, porque ele estava cego. Ele estava vivendo dentro daquele túnel de uma escuridão. E era uma distância grande e sem orientação. Até que ele atingiu o outro lado, na hora que Ananias colocou as mãos sobre ele, e diz a palavra que ele foi cheio do Espírito Santo. Agora tem uma coisa, lembram-se? Ele foi levado, guiado por pessoas que ele nem sabia quem eram. Teve um momento da vida dele, sem ver nada, que ele teve que confiar sem ver. Olha para uma pessoa que está perto de você e diga assim: meu irmão, minha irmã, você vai ter que confiar sem ver. Vai chegar um momento que, se você quiser ter uma vida verdadeira com Deus, você vai ter que confiar sem ver. Ó Deus, nos ajude. Sabe, quando a entrega é grande, a distância é pequena. Guardou? A verdade é que não temos ideia do tamanho da abertura, do clarão que está nos esperando do outro lado, a não ser que com coragem, obrigado Deus, nos aproximemos com determinação e passemos por ele, porque se não for assim, com coragem, jamais